Dando seguimento à nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre mais algumas questões relativas às noções introdutórias do direito internacional privado. Então, vou compartilhar com vocês o PowerPoint e nós havíamos conversado na primeira parte da aula que a denominação de direito internacional privado, apesar de ser bastante criticada pela doutrina e bastante polêmica, ela acabou prevalecendo. Mas, na realidade, nós estamos trabalhando com conflitos de leis. Qual lei será aplicável? A do Estado da pessoa de nacionalidade A ou a do Estado da pessoa de nacionalidade B. Então, eu tenho um conflito de leis porque as pessoas que estão se relacionando, quando tem algum conflito de interesses, elas acabam podendo invocar o seu próprio estatuto de origem para fins de direito internacional privado. Logo, não se fala de direito internacional privado quando as pessoas são de mesma nacionalidade. Em seguida, diferenciamos o direito internacional privado do direito internacional público, que diz respeito às relações entre Estados e organizações internacionais. E também fizemos a diferença do direito internacional privado com o direito comparado, quando salientamos que o direito comparado é um forte instrumento de auxílio para a evolução tanto do direito internacional público, como também para a adoção de estratégias na advocacia internacional no direito internacional privado, na solução do conflito interespacial de normas. Em seguida, a última parte que abordamos antes do intervalo, falamos que o objeto do direito internacional privado são as normas de superdireito interno, que são aquelas normas que, apesar de serem fixadas por cada Estado em seu sistema jurídico interno, dizem respeito especificamente à solução técnico-normativa do conflito interespacial de normas. Por serem normas aplicáveis a relações entre pessoas e nacionalidades diferentes, são normas de direito internacional, apesar de serem formalmente concebidas no direito interno de cada Estado. E por isso são chamadas de normas de superdireito, assim como são as normas de direito internacional público, porque não há hierarquia das normas de direito internacional público com as normas de direito interno. A característica do direito internacional privado é a conexão. Então, vamos iniciar essa segunda parte da aula de hoje falando um pouquinho sobre a conexão. Quando falamos em conexão, estamos estabelecendo a regra que será utilizada. Então, fala-se em regras de conexão. Assim, se o direito internacional privado brasileiro, por exemplo, no artigo 7º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, estabelece que a regra de conexão para questões de direito de família é a lex domicilii, e isto ele faz expressamente no artigo 7º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esta é a regra de conexão que o Brasil dá para resolver uma questão de direito de família que envolva um brasileiro e uma pessoa de outra nacionalidade. Aí, o que nós temos que fazer? O Brasil tem esta regra de direito material de conexão. Temos que identificar qual é a regra material de conexão do país da pessoa de outra nacionalidade. Suponhamos um turco. Temos que analisar o que diz a regra de conexão da Turquia sobre direito de família. Será que esta regra prestigia a lex domicilii? Ou será que esta regra trabalha com um outro elemento de conexão, como, por exemplo, a lex fori, que é um dos elementos de conexão mais antigos da história do direito internacional, e que eu, inclusive, lembrei para vocês na primeira parte da aula de hoje, porque está intrinsecamente ligada ao local de celebração do ato do negócio jurídico. Ou ainda seria a lex loci delicti, se a questão a ser analisada é uma questão que envolve responsabilidade criminal, por exemplo. Então, eu tenho que saber qual é a regra de conexão, não apenas do Brasil, como também do outro país
da outra pessoa cuja nacionalidade está envolvida no caso concreto. Eu não tenho no curso de graduação nem tempo e não há como se dar no curso de graduação um estudo comparativo de regras de conexão de direito internacional privado. Isso exigiria um estudo laboratorial de cases de direito internacional privado. O que há condições, isso eu vou fazer com vocês, é de apresentar alguns trabalhos que são, na verdade, acórdãos do STJ de homologação de sentença estrangeira, justamente para discutir com vocês a regra de competência internacional aplicável, que é regra de conexão processual, e a regra de direito material aplicável, que é uma das regras de conexão, por exemplo, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a partir do artigo 7º. Então, se trabalhar com elementos de conexão é realmente a matéria-prima do direito internacional privado, porque são os elementos de conexão fixados por cada Estado em seus sistemas jurídicos internos, como normas de superdireito, que dizem qual é a solução técnica que para cada Estado seria admissível em cada tipo de relação jurídica. É esta a ideia, então, que vocês têm que levar consigo em todo o estudo do direito internacional privado. Alguma dúvida sobre a conexão como grande característica do direito internacional privado? Professor, pode repetir, por favor? Desculpa, deu umas cortadas e eu não consegui entender quase nada que o senhor falou. Bom, o que eu quis dizer, Hanna, é que a grande característica do direito internacional privado é encontrar as regras de conexão. As regras de conexão, elas são fixadas por cada Estado. O Brasil tem aquelas regras de conexão que eu mencionei antes do intervalo, que se encontram na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 7º e seguintes, no CPC, na CLT e no CPP. E há outras normas esparsas, eu apenas me referi às principais aqui. Onde eu tenho, então, as regras de competência internacional, para verificar que juiz seria competente, e onde eu tenho as regras de direito material, para fixar qual lei de direito substantivo seria aplicável. Essas regras de conexão são as respostas que o sistema apresenta para identificar a solução do caso concreto. Então, eu posso ter soluções as mais variadas, como eu vou falar a seguir. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Alguma outra pergunta? Então, vamos retornar ao PowerPoint. Bom, qual é o objetivo do direito internacional privado? O objetivo dele é dar solução técnico-normativa e formular princípios de uso do direito estrangeiro. Então, o direito internacional privado, ele contraria aquela lógica antiga de que o estrangeiro não é bem visto e que o direito do estrangeiro também não é bem visto, que é uma lógica dos primórdios. Ele trabalha com a solução técnico-normativa comparando as regras de conexão trazidas, no nosso caso, pelo Brasil e pelo outro Estado, da pessoa de outra nacionalidade. E ao fazer essa análise das regras de conexão, ele acaba dando a solução técnico-normativa, apontando qual regra de direito processual será aplicável, fixando então a competência internacional, e apontando qual regra de direito material será aplicável, apontando então qual é a regra de direito substantivo. E isto pode envolver o princípio da excepcional aplicação do direito estrangeiro, que eu conversei com vocês na primeira parte da aula de hoje. O que quer dizer? Isso pode viabilizar algo que é diferente. O juiz de um Estado acabar adotando princípios de uso do direito estrangeiro num processo que ele está julgando.
Esta pergunta parece-me que foi feita por... Eu não me lembro quem foi que fez a pergunta, acho que foi a Bruna. Karen, você quer que eu repita isso? Então vamos lá. Qual é o objetivo do direito internacional privado? O objetivo é muito simples. É encontrar a solução técnico-normativa de identificação da lei a ser aplicável para o caso concreto. Será a lei brasileira ou será a lei de outro país? Para isso, temos que analisar tanto as questões de competência internacional, aí vou identificar se o juiz competente é o juiz brasileiro ou é o juiz de outro país, e terei que analisar também qual regra de direito substantivo ou de direito material será aplicável, se há do direito brasileiro ou há do direito de outro país. Essa solução técnico-normativa, ela passa, evidentemente, pela verificação da possibilidade excepcional de aplicação do direito estrangeiro, que é aquele princípio que eu conversei com vocês antes do intervalo. E aí o juiz fará uso dos princípios aplicáveis para isso. A Esther achou aqui a parte final da A3. Esther, se puder juntar a historinha para mim, que para mim vai ser bastante importante para eu poder dar as diretrizes para você. Por favor. Bem, deu para acompanhar então, Karen? Então vamos seguindo com a aula. Eu não me lembro qual de vocês falou sobre a questão... a Karen está perguntando a competência do juiz. Karen, quando eu tenho uma questão envolvendo um litígio entre pessoas de nacionalidades diferentes, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: qual é a competência internacional? Isso, na prática, significa qual é a jurisdição competente. Será a jurisdição brasileira ou a jurisdição de outro país? Essa é a primeira pergunta. Identificada a competência internacional aplicável, a segunda pergunta é: qual lei de direito material será aplicável? A brasileira ou a do outro país? Então, são essas duas perguntas. A competência do juiz é o próprio juiz quem decide se é ou não, né? O próprio juiz que recebe a petição inicial, ele verificará se ele tem competência para isso. Porque a lei brasileira, no nosso caso, do juiz brasileiro, identifica os casos em que o juiz pode ter competência para receber esse tipo de petição inicial, processar e julgar o caso. O Lucas está perguntando: aprenderemos a identificar tudo isso, né? Só consegui identificar agora, estou meio perdido. Lucas, é natural, porque a primeira parte da aula foi muito proveitosa. Então, nós vamos aprender a identificar isso quando eu chegar nesses temas. Eu estou justamente nessa parte de noções introdutórias. Mas apenas lembrando, o direito internacional privado, ele quer identificar, o objetivo dele é identificar a solução técnico-normativa para conflitos de leis no espaço. Então, para isso, eu tenho que ter conflitos de interesses entre pessoas e nacionalidades diferentes. Para termos o Brasil, então, nesse tipo de ideia, eu tenho que ter um brasileiro ou uma brasileira e uma pessoa de nacionalidade diferente. A Karen, então será igual ao direito interno, certo? Eu não entendi essa sua expressão igual ao direito interno, Karen. Se você quiser fazer a pergunta, inclusive, no próprio microfone, você pode fazer. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem. A minha dúvida é a seguinte: essa competência, se ele pode ou não, se ele é ou não competente para julgar o direito internacional, vem próprio do juiz, igual o direito interno? Porque no direito interno, ele que decide se ele é competente ou não, ele mesmo fala. Sim. No direito internacional seria assim também? Também é assim. Ah, então tá bom. Então era também só isso. É assim. Obrigada, professor. Nada. Outra pergunta, pessoal? Então vamos dar sequência. Eu não me lembro, acho que foi a Bruna, depois me corrijam, por favor, que perguntou sobre fontes do direito internacional privado. As fontes do direito internacional público que vocês viram,
elas são bastante consideráveis, mas elas não coincidem necessariamente com as fontes do direito internacional privado. Então, vamos voltar aqui para o PowerPoint. Há uma discussão muito grande sobre o que seriam fontes em direito internacional privado, já que o direito internacional privado, ele pura e simplesmente identifica, segundo o sistema jurídico interno de cada Estado, qual seria a regra de conexão. Mesmo assim, os autores de direito internacional costumam dividir as fontes em dois grupos, as chamadas fontes internas e as fontes externas. As fontes internas do direito internacional privado seriam as leis de conexão, as que eu apresentei para vocês agora e antes do intervalo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a partir do artigo 7º, o Código de Processo Civil, quando trabalha com competência internacional. São os dois grandes exemplos de leis de conexão do direito internacional privado brasileiro. Mas também nós podemos ter, eventualmente, tratados recepcionados pelo Brasil como decreto legislativo ou como emenda à Constituição, que eventualmente sejam aproveitados como mecanismos de solução de regra de conexão. Os costumes internacionais, não, aí são os costumes internos. Os internacionais são fontes externas. Os costumes internos podem ser utilizados, sim, pelo intérprete para verificação da solução adequada ao problema da regra de conexão. E a doutrina e a jurisprudência também. Então, no nosso caso, seriam os tratados recepcionados pelo Brasil, os costumes adotados como forma de expressão secundária do direito pelo Brasil, assim como a doutrina e a jurisprudência brasileira. A jurisprudência brasileira, ela tem força nos tribunais que têm competência constitucional para tratar de homologação de sentença estrangeira, e de normas de extradição e normas de exequatur, que é o cumprimento de pena. Esses tribunais são o Superior Tribunal de Justiça, STJ, para homologação de sentença estrangeira, e o Supremo Tribunal de Justiça Federal, perdoe-me, Supremo Tribunal Federal quando trabalha com extradição. Já as fontes externas, elas podem ser utilizadas, sim, de forma acessória para se buscar uma solução do conflito aparente de normas. Quem, inclusive, sustentou isso primeiramente de forma mais sistematizada e a doutrina internacionalista acabou seguindo, foi o grande civilista francês e também internacionalista René de Mogh. Eu estou aqui colocando o nome dele, que é um nome bastante reconhecido, tanto no direito civil quanto no direito internacional. Então, os tratados internacionais, os costumes internacionais, podem ser, sim, invocados como fontes externas, eventualmente, justamente para se buscar a solução da norma aplicável no conflito interespacial de normas. Percebam vocês, então, que nós temos uma visão diferente das fontes aqui. Justamente por quê? Porque esta visão diferente das fontes decorre da diferença do objeto. Como o direito internacional público ele é muito mais amplo e tem um objeto também muito mais amplo que do direito internacional privado, nós temos uma grande quantidade de fontes em que se discutem item a item quais são as fontes. No direito internacional privado, como o objeto é pura e simplesmente a identificação da solução técnico-normativa quando há um conflito aparente de normas no espaço, eu tenho, então, uma metodologia diferente de encarar quais seriam as fontes. E é por isso que nós temos, então, uma disposição de fontes diferente no direito internacional privado e no direito internacional público. Tudo bem, pessoal? Acho que foi a Bruna que havia feito a pergunta para mim sobre fontes. Ficou claro para ela? Então, tá bem. Vamos seguindo. Bem,
Conforme eu falei para vocês no intervalo, antes do intervalo, houve uma tentativa de unificação do direito internacional privado. E essa tentativa de unificação, ela foi muito debatida na sexta Conferência Pan-Americana, que envolveu, então, os estados latino-americanos, os Estados Unidos e o Canadá. Essa conferência foi realizada no Rio de Janeiro em 1927. E esta conferência elaborou um documento que se denomina Convenção de Direito Internacional Privado. É um tratado internacional, mas é um tratado internacional que teve baixíssima adesão, como eu falei para vocês. Esse documento ele é chamado, identificado ordinariamente como Código Bustamante, porque esse grande jurista uruguaio foi um dos principais responsáveis pela redação desta convenção. A convenção ela foi internalizada no direito brasileiro pelo decreto 5.467, de 7 de janeiro de 1929. E havia uma forte expectativa do Brasil, àquela época, de que esta convenção viria a ser fortemente abraçada pelos países americanos. Mas como os Estados Unidos resistiram muito à aprovação desta convenção e acabaram, na última rodada da conferência, desistindo de assinar os termos da convenção, a adesão acabou sendo muito baixa. E nós não tivemos, então, uma adesão suficiente para que o Código Bustamante pudesse ser aplicado de maneira satisfatória. E, por conta disso, embora o Código Bustamante tenha sido recepcionado pelo direito brasileiro na forma do decreto 5467 de 29, ele acabou não sendo utilizado pelo Brasil. O Brasil procurou se utilizar de uma outra legislação, diante do fato da baixa adesão que foi dada a este Código Bustamante. E eu vou aqui, então, buscar esta legislação para vocês, que é uma legislação que eu já mencionei aqui na aula de hoje e que foi inicialmente aprovada com o nome de Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Eu já achei aqui a legislação no site do planalto.gov.br. É um bom site para vocês pesquisarem a legislação com a última atualização que ela tem. Então, vamos aqui trazer à tona essa legislação. Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 42. Esse decreto-lei, inicialmente, se chamava Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. E, em virtude da redação dada a esta lei por uma lei de 2010, passou a ser chamada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vocês estudaram essa lei de introdução às normas do direito brasileiro na parte geral do Código Civil, aqueles que são veteranos. E aqueles que estão estudando nesse semestre, no primeiro semestre aqui na São Judas, estão estudando ou estão acabando o estudo dos 6 primeiros artigos desta lei de introdução, que trabalham com a chamada eficácia da lei no tempo, aonde se discute, então, quando a lei entra em vigor, quando há a revogação total ou parcial de uma lei. Então, a eficácia da lei no tempo é objeto de estudo da teoria do direito. Já a eficácia da lei no espaço, ela só é rapidamente lembrada no tema teoria do direito ou no tema teoria geral, mas ela é objeto de estudo do direito internacional privado. Então, a partir do artigo 7º, o que nós temos são as regras de conexão do direito material brasileiro, quando houver conflito aparente de normas no espaço. Pois bem, feitas essas ponderações, vamos então trabalhar com mais um tópico que está no PowerPoint. Vamos falar aqui do método. Qual é o método de interpretação no direito internacional privado?
O método de interpretação se prende a dois critérios. Esta é uma matéria que é muito polêmica, foi muito discutida no direito internacional privado desde a Idade Média. Desde o surgimento da chamada teoria dos estatutos, que eu vou explicar para vocês, se houver tempo, ainda hoje, o que é esta teoria. O método de interpretação parte da ideia de territorialidade e parte da ideia de nacionalidade. Percebam vocês que, curiosamente, esses são dois elementos muito importantes também no estudo do direito internacional público. Porque no direito internacional público nós temos os elementos constitutivos do Estado, que inclusive conversamos quais são eles já há muito tempo atrás, no início desse semestre. E salientamos que a Convenção Interamericana de Montevidéu, da década de 30, estabelece que entre os elementos constitutivos do Estado nós temos o território delimitado e nós temos a população permanente. E o que fixa a ideia de população permanente é a nacionalidade, que é regida segundo o regime jurídico estabelecido por cada Estado em seu respectivo sistema jurídico. Então, interpretar o direito internacional privado a partir da territorialidade e a partir da nacionalidade acaba sendo essencial, justamente para que a gente possa discutir o conflito de lei no espaço. Bom, vamos então agora entrar numa matéria. E para entrar nessa matéria, eu preciso perguntar se vocês conseguiram acompanhar o estudo das noções introdutórias do direito internacional privado. Perguntas, pessoal? Nenhuma pergunta? Não havendo perguntas, eu vou dar, então, vazão a essa parte final da aula de hoje, que é a parte que trabalha, então, com a evolução do direito internacional privado. Bem, eu tenho que explicar para vocês por que trabalhar com a evolução do direito internacional privado. Eu preciso passar para vocês uma ideia bastante pragmática do que o advogado da área de direito internacional privado faz. Eu espero que tenha ficado claro para vocês duas coisas. Primeira coisa, eu tenho que identificar o conflito de leis. Como é que eu vou identificar o conflito de leis? Quando houver conflito entre pessoas de nacionalidades diferentes. Este é o ponto de partida. Porque quando há conflito de interesses entre pessoas de nacionalidades diferentes, eu posso, eventualmente, discutir um conflito interespacial de normas. Qual lei será aplicável? A lei do brasileiro ou a lei da pessoa de outra nacionalidade? Porque as leis, elas são delimitadas pelo território do estado de origem da nacionalidade daquela pessoa. Então, é muito importante entender isso. E é justamente isso que impede aquilo que estávamos conversando antes do intervalo. O juiz brasileiro, ele não tem nenhum poder e nenhuma autoridade para ter a sua decisão judicial cumprida fora do Brasil. Assim como o juiz de outro país, qualquer que seja um país extremamente rico economicamente, ou seja um país extremamente pobre economicamente, terá condições de exigir o cumprimento de uma decisão judicial no Brasil. As decisões judiciais, elas não são objeto de vigência fora do território brasileiro, no caso do juiz brasileiro. Por quê? Porque o juiz brasileiro apenas tem a sua competência delimitada pela territorialidade.
Mas quando se dá competência internacional, aí se trabalha com uma ideia de se possibilitar que a decisão do juiz brasileiro possa vir a analisar o conflito de leis entre pessoas de nacionalidade diferente. Mas isso também não significa que aquela decisão judicial terá que ser obrigatoriamente cumprida no estado da pessoa da outra nacionalidade. Veja o problema que é, então, trabalhar com conflito de leis no espaço. Vamos dar um exemplo aqui para ficar razoavelmente fácil o entendimento disso, passando pela ideia de competência do juiz brasileiro. A competência do juiz brasileiro, que é a pergunta do Lucas, ela é fixada no processo civil internacional pelo Código de Processo Civil Brasileiro. O Código de Processo Civil Brasileiro tem regras de competência internacional. Quem disse que essas regras são as mesmas no outro país? Temos um problema. Tem um conflito interespacial de normas. Normas processuais brasileiras, que dão ao juiz brasileiro a competência internacional, e normas processuais do outro país, que diz respeito à nacionalidade de uma das partes no processo. Se a sentença dada pelo juiz brasileiro tiver que ser executada no outro país, essa sentença não terá valor nenhum, a menos que o outro país venha a homologá-la. Como vocês podem perceber, a situação, então, não é tão simples. Vamos supor, falando-se de uma situação mais fácil de entendimento, que eu esteja discutindo a disputa de um imóvel localizado na Itália. Essa disputa, ela existe porque os herdeiros estão discutindo a questão da propriedade deste imóvel. Se eles herdariam este imóvel ou não. E o de cujus italiano deixou também imóvel no Brasil. Não é uma questão incomum, como vocês podem perceber. É uma questão que tem bastante frequência. O juiz brasileiro pode se reconhecer competente para o inventário dos bens deixados pelo italiano que era domiciliado no Brasil quando morreu? Já adianto para vocês que a resposta é afirmativa. Então, quem respondeu sim está correto. É porque na Lindbe fala isso, né? Exatamente. A Lindbe fala isso quanto à regra da sucessão. E quanto à regra do processo civil sucessório, o Código de Processo Civil confirma isso. Mas nós temos um problema aqui. O juiz brasileiro pode até fazer a partilha do imóvel localizado no Brasil. Mas para ele dar praticidade à partilha do imóvel localizado na Itália, ele precisa ter a decisão dele homologada pela justiça italiana. Porque a decisão dele não tem valor nenhum na Itália. Precisa da homologação. Perceberam como a situação começa a ficar bastante curiosa? E é isso que faz com que o direito internacional privado tenha autonomia científica? Porque eu preciso ter a homologação da sentença brasileira pela justiça italiana para poder efetuar a partilha do imóvel na Itália. Então, é uma situação mais complicada. Há casos em que eu não posso homologar uma decisão estrangeira no Brasil. Então, há limites para a homologação de decisões estrangeiras. Esses limites são colocados pelas regras de conexão. E também são colocados por uma outra situação, que é a situação do artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que eu vou aqui compartilhar com vocês para que vocês possam entender o que diz o texto legal.
O artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro fala o seguinte: as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Vamos supor que o juiz italiano é que presida o inventário dos bens do italiano ali na Itália, porque ele se julga processualmente competente para fins internacionais. E ele realiza a partilha do imóvel italiano e realiza a partilha do imóvel brasileiro. Ele conseguirá a homologação da sentença estrangeira de partilha do imóvel brasileiro no Brasil? Terá muita dificuldade de conseguir isso. Por quê? Porque isso ofende matéria de ordem pública brasileira. Eu vou falar com vocês depois. Então, há algumas situações que são limites. E essas situações limites é que acabam gerando delimitações da atuação do juiz internacional. Senise, eu posso ter, eventualmente, o juiz do Brasil e o juiz da Itália, nesse exemplo que você deu, se reconhecendo competentes para isso? Posso. Assim como ocorre no processo civil interno, eu posso ter no processo internacional o chamado conflito de competência internacional. O conflito de competência internacional existe ou quando os dois juízes internacionais se julgam competentes para o caso, e aí eu tenho o conflito positivo de jurisdição, ou quando os dois juízes internacionais se julgam incompetentes para o caso, e aí eu tenho o conflito negativo de jurisdição. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem ou na próxima semana. Então, vocês entenderam? Esse primeiro motivo de qualquer escritório de advocacia internacional, ele tem um valor muito grande, não só para fins acadêmicos, numa faculdade de direito, como vocês podem perceber. Eu tenho que entender o que o juiz pode e o que o juiz não pode fazer. E se essa decisão que ele vai proferir vai poder ser homologada, eventualmente, no outro país, para que ela tenha efeitos no outro país. Há casos em que isso não ocorre, mas há casos em que isso ocorre. Vamos dar o exemplo do seu Omar. O seu Omar é turco. E o seu Omar, ele é casado, segundo a lei muçulmana, com 4 mulheres, que é algo que o direito muçulmano permite. O direito muçulmano permite o casamento com até 4 mulheres em vários regimes jurídicos. E permite também que o homem tenha quantas concubinas quiser, desde que prove para o Estado que tem condições financeiras de sustentar a todas elas. Ou seja, admite-se a poligamia. A poligamia ela não é permitida no Brasil. Para fins internacionais, ele pode até declarar internacionalmente que todas elas são mulheres dele. Ele pode até declarar, se ele vier a se mudar para o Brasil, que todas elas são mulheres dele, segundo a lei do seu país de origem. Mas nenhuma dessas uniões será válida no Brasil. Ele só poderá homologar um casamento no Brasil. Ou somente poderá lavrar a escritura de uma união estável no Brasil. Porque o Brasil não admite a família poliafetiva. A família poliafetiva no Brasil contraria a norma de ordem pública do artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Porque o Supremo Tribunal Federal ainda não trabalhou com família poliafetiva, mas o Conselho Nacional de Justiça até hoje proíbe a lavratura de escrituras de família poliafetiva no Brasil. Vocês percebem? Então há vários limites. Então não dá para esta pessoa querer homologar mais de um casamento no Brasil. Ela só pode homologar um casamento. Então esses limites revelam que o juiz tem muita força dentro do seu território, mas que o juiz apenas terá força no território de outro país se o outro país homologar a sentença estrangeira. E esta que é a função no Brasil do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Então, o primeiro problema é conflito de leis. E vem essa segunda questão. Qual é a jurisdição? Que é essa questão que eu acabei
de expor para vocês. Qual é o juízo competente? Isso é muito importante. Eu não posso trabalhar com um juízo competente que não dê para o meu cliente uma solução satisfatória, que ele poderia obter eventualmente com outro juiz internacional competente. Então, o escritório de advocacia internacional tem que ter uma estratégia bem montada e tem que ajustar essa estratégia com o escritório de advocacia do outro país, porque há um trabalho conjunto dos escritórios, percebam vocês. Então, a primeira pergunta é conflito de leis? A segunda pergunta é jurisdição? Então, a primeira pergunta é conflitos de leis entre que nacionalidades? Então, eu tenho o conflito envolvendo para nós Brasil e outro país. Aí vem a segunda pergunta. Qual jurisdição? Então, qual jurisdição terá competência internacional? A brasileira ou a do outro país? E aí vamos à terceira pergunta. A terceira pergunta é a pergunta que se confunde com o mérito da causa. Então, a pergunta é, qual é o direito substantivo aplicável? Essa terceira pergunta é a pergunta que é respondida pelas regras de conexão da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A segunda pergunta, no processo civil internacional, é respondida pelas normas do CPC. Então, é este o roteiro. Em primeiro lugar, conflito de leis entre que estados? Leva-se em conta a nacionalidade dos envolvidos. Segundo lugar, qual é a jurisdição aplicável? A do Brasil ou a do outro país? Terceiro lugar, qual é o direito substantivo aplicável? O do Brasil ou do outro país? É esta questão toda que envolve, então, a prática da advocacia internacional. Deu para vocês entenderem esse roteiro, como funciona? Ótimo. Bem, diante disso, nós podemos avançar um pouquinho mais. Conforme eu falei para vocês, o direito internacional privado, ele estuda as regras de conexão. E as regras de conexão, conforme eu falei para vocês, podem ser divididas em dois grandes campos para aplicação pragmática do direito internacional privado. As regras de conexão de jurisdição e as regras de conexão de direito substantivo. Eu tenho essas regras de conexão dispostas, via de regra, nesses dispositivos legais que eu falei para vocês. Código de Processo Civil, CLT e CPP, relacionadas às regras de conexão processual. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, relacionada às regras de conexão de direito material. Mas eu tenho uma regra de conexão de direito internacional privado na Constituição Federal. Olhem que curioso. A Constituição Federal estabelece esta regra de conexão. Então, eu vou agora trazer para vocês o artigo que trabalha sobre o tema. É o artigo 5º da Constituição. Exatamente. O artigo 5º da Constituição trabalha sobre esta regra de conexão de direito internacional privado. Vamos ver o que fala o artigo 5º da Constituição? Já estou acabando para a gente falar da A3, tá bom? Vou então partilhar com vocês o artigo 5º da Constituição. Estão todos vendo? Suponho que sim. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece, no inciso 31, uma regra de conexão com o direito fundamental. A regra de conexão é a seguinte: a sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Esta regra de conexão foi inserida como direito e garantia fundamental na Constituição Federal. Vejam vocês.
E é uma regra de conexão que, então, o Brasil adota como direito fundamental. Então, quando o conflito de normas interespaciais envolve direito sucessório, eu tenho que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Bonito, né? Posso fazer uma pergunta para vocês? A pergunta é uma pergunta que o Nelson Rodrigues fez depois de assistir um jogo da seleção brasileira com a União Soviética, ou melhor, antes desse jogo. A pergunta foi: combinaram com os russos? Porque isto vale para nós no Brasil. Está na Carta Constitucional Brasileira, mas quem disse que o outro país é obrigado a aceitar esse dispositivo, embora previsto como direito fundamental na Constituição brasileira? Vocês percebem, então, o problema? Toda a questão das regras de conexão acaba esbarrando na chamada matéria de ordem pública, na chamada matéria de soberania nacional e na chamada matéria de observância dos costumes de cada país, que é aquilo que está indicado no artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que nós vamos fazer na aula da semana que vem? É trabalhar com a teoria dos estatutos. Eu vou trazer para vocês quais são os estatutos que regem as normas processuais no primeiro momento. E na aula seguinte, os estatutos que regem as normas de direito material. Assim, nós teremos condições de fazer com que vocês, nesses poucos encontros que temos, tenham a noção de como se aplica na prática, na atividade da advocacia internacional, o direito internacional privado. Há uma pergunta, acho que levantou a mão, foi a Camila. E depois dela eu vou falar um pouquinho da A3, porque a Esther conseguiu me encaminhar aqui. Recebi, viu, Esther? Aqui no WhatsApp, o caso completo. Então, pode perguntar. Ô, professor, Oi, Camila. no caso que o senhor... Tudo bem? No caso que o senhor citou, do turco, se ele vem para o Brasil e o patrimônio dele é todo no Brasil e ele não casou com nenhuma dessas 4 esposas no Brasil, porque não é permitido. Ele só pode casar com uma delas. Não, mas ele não casou com nenhuma delas. Perfeito. Ele tem patrimônio no Brasil, imóveis. Se ele falece, como que é feita essa divisão do patrimônio? Aí você entrou num ponto bastante importante, né? Vamos supor que ele faleça e que ele não deixe testamento, o que complica ainda mais a situação. Porque se ele deixar testamento, eu posso eventualmente ter uma solução para essas 4 esposas, que embora não reconhecidas como esposas segundo a lei brasileira, poderiam ser contempladas em testamento. Isso resolveria o problema, tá? Não, Esther, tudo bem, eu já agora tenho aqui, eu posso ajudar, mas se bem que você acabou juntando aqui pelo que eu vi, né? Então, o que a gente tem como solução possível? Se não tiver o testamento, eu vou ter que ir para a sucessão legítima apenas. Agora, se a sucessão for regida segundo a lei brasileira, eu não vou ter o direito sucessório contemplando a essas mulheres. Veja o problema que é, tá? É um problema. Então, o que será mais favorável para essas mulheres será se dirigirem ao país de origem e buscar a sucessão ali. Só que aí tem um problema. Como é que eu vou fazer a partilha dos bens localizados em território brasileiro, onde vigora a Lex Reicite como regra de conexão, que eu vou explicar para vocês na aula da semana que vem? Eu tenho um problema para a homologação dessa sentença estrangeira. Então, esta situação ela fica muito complicada. Uma pessoa que vem para o Brasil e que se encontra numa situação semelhante a essa, e há várias pessoas assim, em situação semelhante a essa,
que integram comunidades árabes, as mais diversas e respeitáveis, que moram aqui mesmo na Grande São Paulo. São Bernardo do Campo tem uma grande comunidade árabe, como nós sabemos, né? Essas pessoas elas têm que procurar uma orientação de um advogado quando tem bens localizados no Brasil, justamente para que elas possam ser instadas a elaborar um testamento e pelo testamento elas possam suprir na declaração última de vontade o benefício que dariam a essas esposas, porque essas esposas não são reconhecidas como esposas segundo a lei brasileira. No máximo, poderia haver o reconhecimento de uma delas como convivente. Apenas isso, né? Porque nós não temos no Brasil a regulação jurídica da família poliafetiva ainda. Então, perceba você, a tua pergunta é muito boa, como é importante o advogado internacional. É muito importante. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, está bem. Eu vou, então, agora comentar um pouquinho da A3 para vocês. Eu agradeço muitíssimo a Esther, porque a Esther ela trouxe a A3 aqui para mim, e ela conseguiu, pelo que eu vi, inclusive colar parte da A3 no chat, né? Então, quem eventualmente não tem tudo, né, pode acompanhar. A minha função como professor não é dar a resposta da A3 para vocês, mas é direcioná-los para que vocês possam fazer o trabalho da melhor maneira possível, né? Porque senão a A3 deixa de ser um trabalho e passa a ser uma espécie de gabarito, né? E não é esse o objetivo da A3. Então vamos lá. Em 2014, a Associação Argentina del Papel Sostenible, após estudar a cadeia produtiva da celulose e do papel, concluiu que a derrubada de eucaliptos poderia comprometer o ecossistema e afetar a reprodução de algumas espécies animais. Encomendou, então, de especialistas a preparação de uma norma voluntária que pudesse conscientizar as empresas e os consumidores argentinos sobre a necessidade de se consumir produtos que tenham sido fabricados de forma sustentável, sem colocar em risco o meio ambiente e espécies da fauna. Há uma pessoa perguntando no privado se haverá chamada. Eu já acompanhei a chamada de vocês pela própria frequência de vocês no chat hoje, tá bom? E que eu tenho aqui a lista de presentes, né? Nós temos 35 pessoas na sala hoje. Então vamos continuar. A norma voluntária foi aprovada e passou a ser comercializada por essa associação, que confere o selo Papel Libre para as empresas que estejam em conformidade com a norma. Percebam bem que esta norma, então, ela foi, num primeiro momento, aprovada, mas aprovada internamente, correto? Diversas campanhas foram realizadas na televisão e mídias sociais da Argentina para dar destaque à iniciativa. Alguns parlamentares abraçaram a campanha e pressionaram o governo argentino a aderir à norma por meio de resolução da autoridade argentina competente, passando, desde 2019, o governo argentino a exigir que esses padrões fossem cumpridos por todos que desejassem comercializar produtos de celulose e papel em solo argentino. Então, o selo é dado, segundo a resolução argentina, para comércio de produtos de celulose e papel em solo argentino. Esse é o grande dado que temos até agora desses dois parágrafos. O governo argentino, então, editou resolução indicando que exigiria, também nas licenças de importação de produtos de papel de celulose, a informação de aprovação do referido selo. Então, o que acabou acontecendo? O governo acabou restringindo a entrada de papel ou celulose de outros países para a Argentina, condicionando essa entrada à aprovação do selo. Isso é uma decisão interna que pode ser feita normalmente e não precisa de tratado internacional para isso, pessoal. Isto é uma decisão interna
que serve como uma espécie de barreira comercial. No caso, uma barreira comercial que é um ato lícito, aquilo que nós aprendemos em direito internacional público. Já dei aqui uma dica para vocês. Em sua resolução, o órgão argentino reforçou seu compromisso com as regras do Mercosul, da OMC, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A associação, em seu site na internet, informa que, para a concessão do selo Papel Livre, é necessário que se demonstre que as árvores utilizadas sejam de reflorestamento e que não haja prejuízo à fauna do local de extração. Em 2020, a empresa Cadernos Modernos S.A., uma multinacional com sede no Brasil, obtém insumos por meio de eucaliptos de reflorestamento localizados no Brasil e os envia para a empresa parceira na China para a produção de sua linha de cadernos escolares. Ao regularizar a documentação para exportar os produtos para a Argentina, foi requerida a licença de importação na qual constasse a concessão do selo Papel Livre, que é uma exigência da Argentina. Não há um tratado internacional aqui colocado ainda no problema, pessoal. Lembrem-se disso. A APS negara a concessão do selo à empresa brasileira, por considerar que as árvores estavam localizadas em região na qual se reproduzia uma espécie incomum de borboletas. Como a tecnologia utilizada pela empresa permitia que os eucaliptos tivessem vida útil de apenas 3 anos antes da extração da celulose, a associação considerou que as borboletas estariam ameaçadas. A empresa mandou, então, seu representante para a reunião da indústria brasileira de árvores, associação que representa a categoria, e relatou o ocorrido. Então, aqui é o que nós temos: 2 empresas, uma argentina e uma brasileira, que trabalham com esse tipo de observação para a discussão da concessão ou não do selo Papel Livre. E, possivelmente, foi essa indústria brasileira de árvores que acabou informando a associação a respeito dessa situação da borboleta que é narrada aqui no problema. Foi surpreendida quando a concorrente, a empresa Folha de Papel Dobrada Limitada, que também utiliza o mesmo fornecedor no Brasil, não tivera nenhum problema com a exigência de selo pelas autoridades argentinas. Isto porque a sua fábrica terceirizada se localiza em Montevidéu, no Uruguai, um membro do Mercosul. Então, aqui o que nós temos de elemento diferente no problema. A fábrica localizada em Montevidéu, Uruguai, ela trabalha com a produção de celulose de papel e integra, por ser uma fábrica uruguaia, o Mercosul, que é um bloco econômico que existe entre Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, Paraguai. E esse bloco econômico tem, então, uma situação mais favorável de tratamento do que a China. Percebam vocês que a outra fábrica brasileira se utiliza de quem? Da China, é o que diz o problema. Então, o grande ponto aqui que serve de diretriz para vocês elaborarem o trabalho, é que eu tenho um sistema que acaba beneficiando a empresa uruguaia para a obtenção do selo, porque ela já está integrada ao Mercosul. Ao passo que a empresa brasileira, ao se utilizar da empresa chinesa, tem um problema, porque não existe a integração da China ao Mercosul. Percebam vocês que esse problema envolve, então, o estudo dos blocos econômicos nesse tema. Mas envolve também a situação da possibilidade ou não de importação desse produto brasileiro que foi manipulado pela China para a Argentina, já que o produto brasileiro foi também manipulado por uma indústria uruguaia, mas acabou sendo recebido pela Argentina. Na mesma reunião, a empresa 1 obteve o relato da empresa Moleschi Internazionale, filial de uma empresa italiana,
de que a associação, com conhecimento do governo argentino, havia concedido o selo para todos os principais produtores concorrentes dos brasileiros, sem identificar grandes problemas à fauna dos locais de extração, em razão de os eucaliptos precisarem de mais de 7 anos para serem derrubados. A partir desses fatos, os grupos devem escolher um dos caminhos a seguir. Então, percebam vocês não são obrigados a seguir os dois caminhos. Primeira coisa, ou vocês seguirão o caminho da alternativa A, ou vocês seguirão o caminho da alternativa B. Tá? A Petra está falando, nossa, mas está dando para acompanhar, gente? As diretrizes estou dando para vocês? Vamos lá, Camila, eu posso ajudar. Qual que é a dúvida? Tá difícil, né? Bom, a A3, vocês sabem que é elaborada pelo grupo inteiro, né? Então, os professores acabam se reunindo no grupo inteiro para fazer a A3. Até dá, mas é muita informação, porque acaba juntando as informações das aulas de Direito Internacional Público com questões relacionadas a blocos econômicos, né? Bom, o que eu preciso de vocês? Em primeiro lugar, decidam se o grupo vai fazer o caminho A ou o caminho B. É a primeira coisa. Tá? O caminho A é o seguinte. Indignada, a empresa 1 procurou o governo brasileiro para apresentar a questão, porque a empresa 1 é uma empresa brasileira. Só que essa utilizou da indústria chinesa. E por isso, ela não conseguiu fazer com que os seus produtos entrassem em território argentino. Já a outra empresa brasileira se utilizou de uma empresa uruguaia, que manipulou o material. E por isso, como a empresa uruguaia já tinha o selo da Associação Argentina, essa segunda empresa brasileira conseguiu entrar no território argentino para comercializar o produto. Então, no primeiro caminho, a empresa 1, aquela que não conseguiu introduzir o produto porque se valeu de empresa chinesa, procurou o governo brasileiro para apresentar a questão, dizendo haver grave dano à indústria nacional de celulose e graves violações do direito internacional cometidas pelo governo argentino. O caminho deve ser o caminho comparativo, que está no próprio enunciado. Percebam vocês, o enunciado relata que uma empresa, a Molesca Internazionale, filial de uma empresa italiana, acabou relatando a esta empresa brasileira, que se utilizou da empresa chinesa para fazer a produção do papel e da celulose, que praticamente inúmeros outros concorrentes brasileiros, que não são do Brasil, mas são de outros países, tiveram uma liberação do selo muito mais facilitada, sob o argumento dos eucaliptos de mais de 7 anos para serem derrubados, enquanto que a empresa número 1 se utilizava de eucaliptos de até 3 anos. Então, o primeiro caminho é fazer com que o governo brasileiro estude medidas jurídicas com relação à defesa da empresa 1. E essas medidas jurídicas, elas podem passar até mesmo pelo protocolo de Olivos, que eu havia mencionado no início da aula de hoje, diante da pergunta que me foi feita, não me lembro se foi a própria Esther quem perguntou, aonde se há a possibilidade de uma solução pacífica dessa controvérsia, inclusive por meio do Tribunal de Arbitragem do Mercosul. Aí vocês vão ter que escrever esse caminho. Isso, solução de controvérsias. Porque o primeiro caminho é o Brasil, o governo brasileiro, aceitar representar o Brasil, porque aquela empresa brasileira estaria sendo prejudicada na concorrência de introdução de papel e celulose no território argentino. Então, o primeiro caminho é sempre a solução pacífica de controvérsias. Vejam a importância daquelas aulas que eu dei para vocês, aqui para resolver a A3. Tá?
Em qual foro deve ir o governo brasileiro? Bom, eu já dei a melhor dica para vocês aqui, né? Eu não estou diante de um estudo de direito humano. Eu estou aqui diante de um caso de direito ambiental internacional. Então, eu posso buscar uma solução compatível, se possível for, dentro do próprio Mercosul. Se eu trabalhar com a ideia de concorrência desleal, eu posso trabalhar com um foro compatível até mesmo na Organização Mundial do Comércio, que é aqui a questão que a Aline está colocando. Eu não preciso esgotar o sistema do Mercosul para discutir a questão da Organização Mundial do Comércio, que é a pergunta da Aline, porque não há hierarquia entre esses caminhos, conforme a gente conversou já a respeito em soluções pacíficas de controvérsias. Então, quais seriam os instrumentos jurídicos internacionais que serviriam de base para questionar a conduta argentina? Eu só falta responder para vocês essa questão, porque eu já falei bastante coisa aqui. Quais seriam os argumentos jurídicos a serem utilizados para que a Argentina se abstenha dessas práticas? Então, a ideia é a seguinte, como o Brasil poderia argumentar para que a Argentina não cumprisse essa resolução, porque esta resolução estaria gerando concorrência desleal entre os competidores, as empresas que atuam como players nesse setor econômico que é a comercialização de papel e de celulose. Como fica a discussão entre escolher um foro ou outro? Discutir o mesmo conflito em foros diferentes? Não, não seria discutir o conflito, o mesmo conflito. Seria realmente verificar, naquele caso, o que o grupo consideraria o mais razoável. Se buscar o tribunal de arbitragem, por exemplo, da OMC, ou se buscar o tribunal de arbitragem do Mercosul, por exemplo, né? Então, é uma questão de análise do grupo. O grupo vai ter que dar uma olhadinha nas soluções pacíficas que seriam compatíveis nesses dois órgãos. Aí é uma pesquisa, por isso que é um trabalho, tá? É uma pesquisa que complementa as aulas, Aline, por conta disso. Já o segundo caminho é diferente. O segundo caminho é, a empresa procura você, advogado, para resolver a questão. Pois entende inadmissível ser punida por sua maior eficiência na extração de eucaliptos e por enviar seus produtos à Argentina a partir de fábricas localizadas fora do território dos países do Mercosul. Então, se a empresa está procurando você como advogado e não o governo brasileiro, eu vou ter uma discussão que acaba sendo tomada em nome da própria empresa e não em nome do governo brasileiro. Então, eu não vou discutir isso normalmente num foro internacional diretamente. Eu posso até mesmo trabalhar com uma discussão em foro internacional, mas eventualmente alegando a prática de ato ilícito do governo argentino. Então, aqui é um caminho diferente. Eu reputo particularmente, diante do que a gente conversou no semestre inteiro, que o caminho da alternativa A parece ser o caminho que vocês vão ter mais informações para responderem melhor a esta questão, tá? Mas nada impede que o grupo escolha o caminho B. E dá para se responder o caminho B com base no que a gente tem conversado, sim. Só que aí é trabalhando com a ideia da empresa buscando, em nome dela própria, a solução pacífica de controvérsias. Isso aí acaba sendo um caminho um pouquinho mais complicado, mas é possível. Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. E é claro, nós podemos, tanto eu quanto o professor Gabriel, darmos mais diretrizes para vocês, mas eu espero que essas diretrizes iniciais sejam boas para vocês trabalharem, tá? Obrigado, Esther. Então, eu agradeço demais a participação de todos. Passamos um pouquinho do nosso horário, mas espero que tenha valido a pena. Eu vou terminar a gravação desejando uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus, Deus nos proteja e até amanhã.